Seguem as investigações sobre a mãe que caiu de um ônibus em movimento. Gente, ela estava indo ali no trajeto dar mamar para o bebê dela. A porta do coletivo abriu no meio desse caminho. E ela caiu do veículo, estava ali fazendo esse trajeto, caiu do veículo e infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. A partir de agora, nós preparamos uma reportagem para mostrar para vocês como que funciona esse sistema que libera esse tipo de porta dos veículos. Porque toda a cidade tem ônibus que, ele tem a trava, parece que é automático, o motorista vai acionando quando tem que parar nos pontos. Mas o que aconteceu que esse ônibus abriu essa porta no momento que não deveria, porque estava em movimento? A nossa reportagem vai detalhar exatamente isso, inclusive onde aconteceu esse trágico acidente. O ônibus já foi periciado pela polícia e pela empresa fabricante. O veículo envolvido no acidente que tirou a vida de uma mulher foi retirado das ruas e ainda não foi liberado para voltar a transportar passageiros. Foi atendido a fabricante que esteve aqui na última sexta-feira para fazer uma vistoria e verificar as possíveis causas desse acidente. A empresa, desde o momento do acidente até agora, ela tem se empenhado em dar todos os suportes e os materiais necessários para que a perícia científica e a fabricante possam determinar as causas desse infortúnio. Esse veículo foi adquirido na mesma semana, na mesma fábrica e pertence ao mesmo lote do ônibus em que o acidente aconteceu. Karen encostou em um canto como esse, próximo ao carrinho do filho ainda bebê. Ela encostou na porta que repentinamente se abriu. Foi aí que ela caiu, bateu com a cabeça e foi socorrida em estado grave. Horas depois, a morte foi confirmada no hospital. A queda foi registrada por uma câmera de segurança. Karen Cristina dos Santos Silva tinha 26 anos. Estava acompanhada do marido e preparando a mamadeira para o filho, quando caiu do ônibus em movimento. As câmeras internas registraram toda a movimentação da família antes do acidente. Dentro do coletivo, Karen conversa com o motorista e comunica que o marido vai entrar pela porta traseira, com o carrinho do bebê. Enquanto isso, o homem para na porta do meio, que é destinada a cadeirantes e que está fechada. Repare na imagem. Em seguida, ele vai até a porta dos fundos, onde entra com o bebê. Karen entra pela porta da frente. O casal se encontra no centro do ônibus e poucos segundos depois, a mulher cai do veículo. A porta só abre após o acionamento de um dispositivo, como explica o advogado da empresa. O motorista, depois de sair do posto de trabalho, ele tem que necessariamente descer até o solo, ficar ao lado do veículo, fazer a abertura do sistema de portas aqui, que é da plataforma. Essa abertura, ela vai dar acesso ao sistema e após isso ele precisa acionar essa alavanca aqui. Como existe um sistema interno de travamento, então essa porta não abriu por completo, então o sistema mecânico ele está aberto. Porém, existe um outro sistema de segurança que é o pneumático, que tem um botão de acionamento no painel que depende também da ação do motorista. Então, nesse caso, ambos os sistemas não foram capazes de conter a porta. Algum problema técnico provavelmente existiu e nós estamos empenhados, juntamente com a fabricante e polícia científica, para tentar determinar as causas do que aconteceu. Então, já aqui na parte interna também depende de um dispositivo, do acionamento de um dispositivo para liberar a porta do lado de fora. O Fabiano vai explicar como que funciona então a parte interna. Como é, Fabiano? Perfeito. Após a imobilização do veículo, é necessário que o motorista acione um desses botões aqui, que quando puxado, ele libera a trava de segurança, que é um terceiro elemento de travamento dessa porta. Então, após essa abertura, ele vai descer ao solo e vai fazer o acionamento do segundo elemento, que é aquele mecanismo que a gente consegue puxar ali por fora. Já aqui, na parte externa, depois do desbloqueio daquele dispositivo na parte interna, como que funciona aqui? Perfeitamente. O motorista, após abrir as portas de baixo para fazer o acionamento da plataforma, ele vai levantar essa alavanca, que vai liberar os gaviões internos que vão destravar o dispositivo. Fora essas travas aqui, o veículo ainda é dotado de um sistema de sensor. Esse sensor, assim que a porta é encostada aqui, ele vai fazer o quê? Liberar o combustível do veículo. Então, caso o veículo esteja com a porta aberta, ele não vai ter aceleração. Então, o motorista ele vai perceber que o carro não acelera. O motor, apesar de ligado, ele não consegue iniciar a marcha do carro pela ação desse sensor. O ônibus pertence a Transporte Coletivo Cidade Verde. O motorista já prestou depoimento na Delegacia de Trânsito e foi liberado para continuar trabalhando. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.
Karen foi velada e sepultada em Itambé. Ela deixou um marido e 2 filhos. A gente agora aguarda a conclusão da polícia científica e também o laudo do fabricante, que se comprometeu então em diligenciar e verificar quais foram as causas que fizeram com que esse infeliz incidente acontecesse. Uma mãe tão jovem, né? É triste a gente ver aquela cena, mas a imagem da câmera de segurança é muito importante para colaborar com as investigações. Vamos recuperar esse trecho? É claro que a gente corta ali num momento e tem a imagem mais borrada, em respeito a você que está nos assistindo, porque é uma cena um pouco mais forte, né? O ônibus tem todo o monitoramento, mostra aí o momento que ela avisa o motorista, né, que o pai estava com o carrinho do lado de fora no ponto para embarcar a criança por trás, pela plataforma. Todo mundo que anda de busão aí no dia a dia, seja para ir para o trabalho, para a faculdade, para a aula, sabe que é assim mesmo que funciona no dia a dia do ônibus. Só que não é assim quando a gente vê a porta abrindo no meio do trajeto. Isso não pode acontecer. Os ônibus geralmente andam tão lotados, né, abarrotados de pessoas em pé que ficam próximas à porta porque não tem outro lugar para ficar. E aí a gente vê uma cena como essa, faz pensarmos 2 vezes antes de embarcar num coletivo. O caso está sendo investigado, a polícia está tratando isso com seriedade, a gente assim espera e assim vamos acompanhar para que isso seja feito. Essa família merece uma resposta e, acima de tudo, também todos os usuários do transporte coletivo de todas as cidades, porque na maior parte das vezes são ali os mesmos veículos das mesmas fabricantes que operam em diferentes municípios aqui, não só pelo Paraná, mas também em todo o Brasil. Agora 12